A história de Salomão é uma das narrativas mais comoventes e decepcionantes da Bíblia. Quando Salomão assumiu o trono por volta dos seus 20 anos, ele tinha diante de si uma imensa promessa e uma oportunidade única. No entanto, o fim de sua trajetória como rei foi marcado por desapontamentos. No início de seu reinado, tudo parecia promissor. Seu pai, o renomado Davi, o declarou rei, e seu próprio nome, Salomão, que significa paz, já refletia um futuro brilhante. Ele era filho de Davi e Batseba, e mesmo vindo de uma família que havia enfrentado os resultados de grandes pecados, como a trágica perda do primeiro filho do casal, Salomão surgiu como o segundo filho, nascido em um ambiente onde o perdão era valorizado. Crescendo em meio aos conflitos palacianos, Salomão teve uma visão privilegiada dos dramas familiares, assistindo aos tumultos provocados por seus irmãos mais velhos, Amnon e Absalão. Enquanto Davi ainda estava vivo, outro irmão, Adonias, chegou a se proclamar rei. No entanto, as ações rápidas do profeta Natã e de sua mãe, Batseba, asseguraram que Salomão fosse reconhecido como o legítimo herdeiro ao trono de Israel. Assim, Salomão se tornou rei e recebeu do pai um conselho valioso, descrito nos capítulos iniciais de 1 Reis, capítulos 1 a 4. Davi, em seu leito de morte, disse a Salomão: "Estou para seguir o caminho de toda a terra. Seja forte, mostre-se um homem e siga os caminhos do Senhor, o seu Deus, obedecendo aos seus decretos e mandamentos, como está escrito na lei de Moisés, para que você prospere em tudo o que fizer e onde quer que for." Davi também reiterou que, se os descendentes de Salomão fossem fiéis a Deus, Israel nunca ficaria sem um sucessor no trono. Inicialmente, Salomão seguiu fielmente os conselhos do pai. Em 1 Reis 3:3, lemos que Salomão amava o Senhor e seguia os decretos de seu pai Davi. Seu coração estava voltado para Deus naquele momento de sua vida. Então, certa noite em Gibeão, Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe fez uma pergunta extraordinária: "Peça o que você quiser e eu lhe darei." Deus costumava se comunicar com o povo de Israel por meio de sonhos no Antigo Testamento. Hoje, ele fala principalmente através de Jesus Cristo, a palavra viva, conforme revelado nas Escrituras, a palavra escrita, Hebreus 1:1. Quando Deus fez essa oferta generosa, ele estava basicamente dando a Salomão um cheque em branco. Diante dessa oportunidade única, Salomão poderia ter pedido qualquer coisa: riqueza, longevidade ou a derrota de seus inimigos. No entanto, ele fez uma oração sincera, pedindo sabedoria para governar o povo de Israel com justiça e discernimento. Esse pedido agradou profundamente a Deus. Em resposta, ele não apenas concedeu a Salomão uma sabedoria incomparável, mas também o abençoou com riquezas e honra, tornando-o um dos homens mais ricos e respeitados da história. Deus ainda prometeu que, se Salomão permanecesse obediente, ele também lhe concederia uma vida longa. Salomão acordou e percebeu que o encontro com Deus havia sido um sonho, mas sua vida mudou profundamente a partir desse momento. Como rei, Salomão se destacou não só por sua sabedoria, mas também por ser um administrador excepcional. Uma de suas maiores realizações foi a construção do majestoso templo em Jerusalém, um projeto que seu pai Davi havia desejado, mas que Salomão finalmente concretizou. O templo foi erguido no 480º ano após a saída dos israelitas do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, durante o 2º mês, chamado Zive. O templo media 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Na frente da nave principal, havia um pórtico que se estendia por toda a largura do edifício, projetando-se 10 côvados para fora. Além disso, Salomão fez janelas altas e estreitas nas paredes do templo e construiu uma estrutura de salas laterais ao redor do santuário interno e da nave principal. Salomão construiu o templo com grande habilidade e cuidado. O andar do meio do templo tinha 6 côvados de largura, enquanto o terceiro andar era ligeiramente mais largo, com 7 côvados. Ele fez saliências ao redor do exterior da construção, garantindo que nenhum elemento fosse inserido nas paredes do templo. Durante a construção, apenas blocos de pedra talhados na pedreira foram utilizados, e nenhum som de martelo, cinzel ou qualquer outra ferramenta de ferro foi ouvido no local. A entrada para o andar mais baixo ficava no lado sul do templo, com uma escada que conduzia ao andar intermediário e, dali, ao terceiro. Após concluir a estrutura, Salomão a cobriu com vigas e tábuas de cedro, acrescentando salas laterais em torno do templo. Cada uma dessas salas tinha 5 côvados de altura, sustentadas por vigas de cedro.
Quando o templo foi finalizado, Salomão ofereceu uma oração impressionante de dedicação. Em 1 Reis 8, 22 e 53, ele se coloca diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estende suas mãos para os céus. Ele declara: Senhor, Deus de Israel, não há outro Deus como tu, tanto nos céus quanto na terra. Tu mantens teu pacto de amor com aqueles que te servem de todo o coração. Hoje, como prometido, cumpriste as palavras ditas a meu pai Davi. Agora, peço que mantenhas essa promessa, para que sempre haja um sucessor no trono de Israel, desde que os meus descendentes permaneçam fiéis a ti. A oração de Salomão continuou com um pedido sincero de que Deus ouvisse as preces de seu povo sempre que eles se voltassem para o templo em busca de perdão e misericórdia. Ele rogou para que o Senhor estivesse atento, de dia e de noite, a este lugar sagrado, respondendo aos pedidos e perdoando os pecados de Israel. O templo, apesar de não ser capaz de conter a grandeza de Deus, seria um símbolo de sua presença entre o povo. Contudo, a vida de Salomão começou a desandar com o passar dos anos. 2 grandes erros marcaram sua queda, como descrito em 1 Reis 11:1. Ele se envolveu com muitas mulheres estrangeiras, além de sua primeira esposa, a filha do faraó. Entre essas mulheres estavam moabitas, amonitas, sidônias e hititas, e seus casamentos, muitas vezes alianças políticas, trouxeram sérias consequências. Essas mulheres trouxeram consigo suas práticas pagãs e, aos poucos, Salomão começou a se afastar de Deus. Ele tinha 700 esposas de famílias reais e 300 concubinas, e à medida que envelhecia, elas o desviaram do caminho de Deus, levando-o a adorar outros deuses. Salomão chegou a construir locais de culto para deuses estrangeiros, como Quemos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Esses atos foram uma violação direta das leis de Deus, e o Senhor se irou com Salomão. Apesar de ter aparecido a ele 2 vezes, alertando-o sobre o perigo de seguir outros deuses, Salomão desobedeceu. Como resultado, Deus anunciou que o reino seria retirado de suas mãos. Mas, por consideração a Davi, pai de Salomão, essa ação só seria efetivada na geração seguinte, durante o reinado de seu filho. A decadência moral de Salomão trouxe idolatria para o coração da nação, e o reino de Israel começou a enfrentar adversidades. Deus levantou inimigos contra Salomão, como Hadad, o Edomita, que vinha de uma linhagem real em Edom. O declínio espiritual e moral de Salomão foi uma advertência sobre os perigos de se afastar dos caminhos de Deus, mesmo para alguém que no início havia sido tão abençoado com sabedoria e riqueza. Nos últimos anos da vida de Salomão, ele enfrentou grandes desafios, muitos dos quais foram consequências diretas de seus próprios erros. Deus começou a levantar inimigos contra ele, como Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu mestre Hadadezer, rei de Zobá, após a derrota de seu exército por Davi. Rezon reuniu um grupo de seguidores e acabou estabelecendo-se em Damasco, onde assumiu o controle da região, tornando-se um adversário constante de Israel durante o reinado de Salomão, agravando ainda mais a situação já complicada causada por Hadad. Outro adversário significativo foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos oficiais de Salomão. Ele era efraimita de Zeredá, e sua mãe Zerua era viúva. Jeroboão se rebelou contra o rei, contribuindo para a turbulência política no final do reinado de Salomão. A narrativa da vida de Salomão é encerrada em 1 Reis 11:40 e segue em outros textos da Bíblia que relatam como, após governar Israel por 40 anos, Salomão morreu e foi enterrado na cidade de Davi, sendo sucedido por seu filho Roboão. Salomão, além de ser conhecido como um grande rei, também é acreditado como autor de 3 livros da Bíblia: Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Ao refletir sobre sua vida em Eclesiastes, Salomão reconhece o vazio de muitas de suas realizações. Com o passar do tempo, ele percebeu que seu reinado, outrora marcado por sabedoria e prosperidade, havia se desviado para imoralidade e idolatria. No livro de Eclesiastes, Salomão narra sua busca pelo sentido da vida, tentando encontrar a felicidade em conhecimento, prazer, riquezas e conquistas, mas sempre chegando à mesma conclusão: tudo era vão e sem sentido, sem uma conexão com Deus. Em sua busca pela felicidade, Salomão tentou acumular conhecimento, mas descobriu que, mesmo com uma mente cheia de sabedoria, seu coração permanecia vazio. Em Eclesiastes 1:17, ele descreve como se esforçou para encontrar prazer em várias formas de entretenimento e riso, mas no final, isso também se revelou inútil. Seu palácio estava repleto de festas e alegria.
Mas ele percebeu que festas e prazeres mundanos não podiam proporcionar o verdadeiro sentido da vida. Como está escrito em Salmo 16:11, Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita, delícias perpetuamente. Além de buscar prazer em festas e riso, Salomão também tentou encontrar contentamento nas riquezas. Ele se tornou incrivelmente rico, mas aprendeu que a abundância material não traz felicidade verdadeira. Como ele mesmo descreve em Eclesiastes 2:3-6, Salomão se envolveu em grandes projetos, construindo palácios, vinhedos, jardins e reservatórios de água. No entanto, tudo isso também acabou sendo vazio para ele. Salomão ainda tentou encontrar satisfação na busca pelo prazer físico. Ele possuía muitas riquezas e desfrutava de todos os prazeres que o coração de um homem poderia desejar, incluindo um harém. Em Eclesiastes 2:8-11, ele conta que não negou a si mesmo nenhum prazer, mas ao final de tudo, quando refletiu sobre suas realizações, concluiu que tudo era como correr atrás do vento. No livro de Eclesiastes, Salomão compartilha uma importante lição que ele aprendeu ao longo de sua vida. A verdadeira felicidade e contentamento só podem ser encontrados em Deus. No capítulo 12, versículo 1, ele adverte: Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Esta é uma poderosa lembrança de que viver uma vida desconectada de Deus leva ao vazio e à insatisfação. Que a vida de Salomão sirva como um exemplo para todos nós. Ele foi agraciado com uma sabedoria incomparável e teve a oportunidade de governar com justiça e compaixão, mas, mesmo assim, acabou se desviando. Que possamos aprender com seus erros e buscar constantemente a presença de Deus em nossas vidas. Somente em um relacionamento com o Criador é que podemos encontrar o verdadeiro propósito e a verdadeira alegria. Que possamos pedir a Deus a sabedoria necessária para reconhecer os perigos do pecado e a força para resistir às tentações que surgem em nossos caminhos. Que sejamos inspirados pela história de Salomão e nos lembremos de que a verdadeira felicidade não está nas riquezas, no conhecimento ou no prazer, mas sim em viver de acordo com os mandamentos e a vontade de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de compartilhar essa lição com outras pessoas, para que todos possam compreender o verdadeiro caminho da felicidade e da plenitude em Deus. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse conteúdo tenha sido valioso para você e que as lições da história de Salomão possam trazer reflexões importantes para a sua vida. Se você gostou, não se esqueça de apoiar o canal com a sua inscrição. Ao se inscrever, você garante que não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, sempre com mais sabedoria, reflexão e conhecimento. Juntos, podemos iluminar mais mentes, expandir nosso entendimento e fortalecer nossa fé. Obrigado por fazer parte dessa jornada e por estar aqui comigo hoje. Que Deus te abençoe grandemente, te dando força, sabedoria e paz em cada passo que você der. Nos vemos no próximo vídeo.